Olá, meninos e meninas do terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa? É no livro Apis, páginas 80 e 81. Continuaremos estudando o gênero textual História em quadrinhos e hoje a gente vai falar sobre algo maravilhoso que é onomatopeia. Exatamente, onomatopeias, aquelas palavrinhas que imitam sons, ruídos, barulho. Na página 80 e 81, nós vamos começar com uma história, mas antes vocês vão ver um exemplo aqui de onomatopeias, que são as palavrinhas que imitam sons. Então, olha só, todas essas palavrinhas aqui, ó, algumas inclusive são feitas só por consoantes, nem tem vogal, como é o caso dessa. Todas essas palavrinhas imitam sons. Olha essa que a gente já viu na historinha em quadrinhos do Tecodonte, do Horácio. Chomp, chomp. Esse chomp, chomp imita o som de alguém comendo, ou seja, chomp, chomp, chomp. Ó, esse outro, grrr, ou seja, de alguém que está bravo. Uá! Da menina que está chorando, então aqui que está com frio. Então, para tudo, ó, ou seja, ele deu uma mordida no sanduíche. Todas essas palavrinhas a gente chama de onomatopeia, porque imitam sons, ruídos, ok? Na atividade de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Começando pela leitura da parte de cima dessa página, onde fala para você reler este quadrinho lá da historinha que a gente já viu de Horácio. Aí tem essa expressão aqui, ó, chomp, chomp, mas não se lê chomp, chomp, porque é o barulho de alguém mastigando. Então, ó, ou seja, ele está comendo a alface, indica que Horácio está mastigando. Esse tipo de expressão é muito comum de aparecerem nas histórias em quadrinhos, e essas palavrinhas são chamadas de onomatopeias porque elas imitam sons. Vamos fazer a leitura de mais uma história em quadrinho da Turma da Mônica? Turma da Mônica. No primeiro quadrinho tem os três meninos com uma corda e no segundo eles puxam a corda. Toim. Mais uma tentativa, dessa vez eles amarram na porta e crás. Agora no terceiro, neste outro quadrinho, amarram no carro e o carro acelera. Olha a palavrinha vrum, vrum, e o barulho crocs que se desprendeu do carro. Olha a cara dos meninos. E aí? Está bem, eu vou ao dentista. Fim. E aparece a Mônica. Olha só, onde estava amarrada a corda? No dente da Mônica. Eles estavam tentando arrancar o dente da Mônica. Tentaram de todas as maneiras. Amarraram a corda, depois puxaram. Não deu certo. Amarraram na porta para abrir, né? Só que não aconteceu que a porta, olha, se quebrou, arrancou, mas o dente não. E aí eles tentaram com o carro, amarraram no carro e acelerou. Só que o que aconteceu? Arrancou o para-choque do carro. Então os meninos já ficaram, obviamente, muito bravos, né? E a Mônica resolveu finalmente ir ao dentista para arrancar o dente. Que dente difícil de arrancar, né, gente? Então, aqui vocês perceberam que tem vários sons, ó, várias onomatopeias, que são essas palavrinhas que imitam sons. Toim. Essa crass, que é a porta arrancando. Vrum, vrum, que é o carro acelerando. Crash, que é o barulho do para-choque se soltando, ou seja, se quebrando, né, saindo do carro. E
Pronto, né? Estão todas essas onomatopeias presentes no texto. Vamos para a atividade na página 81? Na página 81, na questão 2, pergunta o que aconteceu nessa história. Então, tem a opção de conversar com os colegas. Como é ensino remoto, você pode responder o que aconteceu nessa história. Questão 3, você vai pensar aí sobre o som que cada uma dessas onomatopeias quer dizer. Então, ó, essa daqui, o que ela quer dizer, o que significa? E esta e esta que acabou de aparecer na imagem. Então, vocês podem reproduzir este som e imitar esses sons. E depois, na questão 4, você vai fazer uma lista de outras palavras que representam sons, ou seja, outras onomatopeias, outras palavrinhas, tá? Que imitam sons, tá certo? Que não apareceram na história, mas que até em outras histórias, em quadrinhos ao longo do livro, você pode encontrar, tá bom? E aqui para finalizar, nós temos apenas uma explicação falando que na língua falada e na língua escrita tem algumas diferenças. Por quê? Porque às vezes na língua falada a gente junta uma palavra com outra, reduz uma palavra, tem as hesitações, tem as pausas na fala. E na história de Horácio tem este quadrinho aqui como exemplo, que no cotidiano a gente usa, por exemplo, abreviada as palavras. Então, aqui, né, é a forma abreviada de não é. Então, na fala espontânea, ou seja, quando a gente conversa com pessoas conhecidas, pessoas do nosso círculo familiar, colega, nas situações informais, a gente costuma reduzir muito as palavras. Então, a gente diz tá bem, mas não dá, né, Horácio? Então, essas aqui são tá e né, são abreviações. Tá é a abreviação de está, ou seja, está bem. E né é a abreviação de não é. Então, ó, fica aqui esta dica para você reler mais uma vez este quadrinho, tá bom? Por hoje é só, meus amores, um beijo, até a próxima aula. Lembrando que escrever mesmo, responder por escrito, só a questão 2 e 4, tá? A questão 3 e essa parte aqui é para você pensar um pouco a respeito e ler apenas, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.